Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Eu vou fazer a leitura do verso 11 até o verso 32. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus, porque é Deus quem fala nessa hora. E aí, se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar na projeção ou pode acompanhar no irmão aí que está ao seu lado. Após a leitura da Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta. Isso facilita conforme eu for expondo o texto. Lucas 15, do verso 11 ao 32. Obrigado. Lucas 15, do verso 11 até o verso 32. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que você estaria disposto a fazer para ser feliz? Acredito que todo mundo quer ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas o que você estaria disposto a fazer para isso? As pessoas, e você há de concordar que as pessoas vivem procurando a felicidade. Tem até um filme velho aí, A Procura da Felicidade.
E as pessoas estão correndo atrás dela. E aí você vai perceber que mesmo depois que as pessoas encontram o que procuravam, o que deixaria elas felizes, ah, Deus, se eu tivesse isso, eu ia ser feliz. Mesmo depois que elas encontram, elas voltam a procurar de novo. Elas voltam a procurar. Você está a pé, quer ter uma bicicleta pelo menos. Aí você está de bicicleta, olha para alguém que está de moto. Se eu tivesse uma moto. Você está de moto, olha para alguém que está de carro. Aí Deus te dá um carro, mas te deu um Fusca, um Fiat Uno, um Corsinha. Aí você olha para aquele que está de Range Rover. Fala, isso aí. Né? A gente nunca fica satisfeito com nada. Você pode tirar um carro zero hoje da loja, comprar uma casa nova, mas basta você passar numa casa que você acha bonita e você fala, essa casa era a que eu queria. Você já parou para se perguntar, por que no ser humano há essa insatisfação? Já parou para perguntar isso? Por que a gente está sempre à procura da felicidade? Porque a gente está sempre à procura de alguma coisa, e quando a gente alcança essa coisa, a gente não se satisfaz com essa coisa. A gente quer outra coisa. Eu penso que isso tem a ver com o nosso anelo, o nosso desejo por Deus. Porque enquanto o ser humano fica batendo cabeça de um lado para o outro, procurando alguma coisa para fazê-lo feliz, ele busca aqui, mas aquilo acaba, aí ele parte para outro, e aquilo não satisfaz a alma dele, não satisfaz o coração, porque pode satisfazer e encher o bolso, mas não enche a alma. E aquilo que enche a alma é o que traz felicidade, é o que deixa a gente satisfeito. Então tem muitas pessoas confundindo vida, felicidade com as realizações e conquistas, e esquecendo o que significa ter verdadeira vida. Talvez os filmes de zumbis sejam metáforas de muitos seres humanos hoje, porque estão andando de um lado para o outro, mas já estão mortos há tempo. Porque estão buscando a felicidade em coisas, e não em Deus. Aí Jesus estava pregando a palavra, e andando de um lado para o outro. E algumas pessoas procuravam Jesus com interesse também. Mas Jesus certa vez estava ensinando, e as pessoas se aproximavam dele. E se você observar o verso de número 1 e verso de número 2, verso 1 do capítulo 15, as pessoas se aproximavam de Jesus. Todos os publicanos eram os cobradores de impostos, pecadores, simplesmente para ouvir o Senhor. Aí os religiosos que se achavam santões, se achavam os donos da religião, aí eles olharam para Jesus, se esse aí fosse mestre mesmo, fosse profeta, não ia dar trela para esse povo que é pecador, para esse povo que está longe de Deus, que nem merece salvação. Às vezes a gente pensa assim, né? E aquele ali, Senhor? Nem Jesus. Tem alguns que falam só Jesus, ainda está bom, né? Quando a gente fala só Jesus. Mas tem alguns que falam, nem Deus, nem Jesus. É desse que Jesus gosta. Aqueles que não eram bem quistos pela sociedade, aqueles que eram marginalizados pelos religiosos, aqueles que tinham os olhares de julgamento, de juízo sobre si, porque os que se achavam, se arvoravam donos da teologia, donos do ensino da palavra, olhavam para eles de cima para baixo. E eles se sentiam pequenos. E pensavam, não tem lugar no céu para mim. Será que os nossos olhares para algumas pessoas às vezes deixam transparecer isso? A gente olha para algumas pessoas e a forma como a gente olha, como se fosse de cima para baixo, e a gente dissesse para as pessoas assim, com o nosso olhar, não tem lugar para você aqui. Coisa ruim isso.
Mas Jesus, ele acolhe. Jesus, ele acolhe publicanos. Ele acolhe pecadores. Jesus me acolheu. Jesus me acolheu, acolheu a minha família, quando eu nem imaginava ser dele. E ele trabalhou de tal maneira que me levou para perto dele. Eu era um filho perdido. E ele me trouxe para onde eu deveria estar. Quando os religiosos criticam Jesus sobre isso, Jesus vai contar uma história para eles. Jesus conta 3 histórias com o mesmo objetivo. Na sua Bíblia, geralmente vem um trechinho aí em negrito, né? um título. E do verso 3 ao verso de número 7, diz lá, a parábola da ovelha perdida. Ele vai contar a história de que havia um pastor e uma ovelha se perdeu. Ele deixa 99 ovelhas no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. E enquanto ele não encontra a ovelha, ele não volta para casa. Depois que ele encontra, ele coloca a ovelha sobre os ombros, volta para casa, cuida dela, trata dela, faz uma festa. Jesus explica, dá continuidade e explica que essa ovelha que foi resgatada é quando um pecador reconhece o seu pecado e reconhece que precisa do perdão de Deus e reconhece que Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Aí Jesus diz que existe festa no céu. Aí Jesus conta a segunda história de uma mulher que perdeu uma moeda, uma dracma. Dracma valia menos que um denário. Denário era o salário que uma pessoa recebia por um dia de trabalho. Então a dracma valia menos. Aí essa mulher que perdeu uma dracma, se você varreria a sua casa inteira para procurar uma moedinha de 5 centavos, de 1 centavo, de 1 centavo nem acha mais, né? Só de 5, né? Você procuraria a sua casa inteira por causa de uma moedinha de 5 centavos? Aí Jesus diz que essa mulher que perdeu uma moedinha de pouco valor, de quase nenhum valor, aí varreu a casa toda e foi procurando até encontrar aquela moeda, e quando ela encontra a moeda, ela se alegra. Diz no verso 9, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, reúne até os vizinhos, mas eu achei a minha moeda que não vale nada, mas eu achei porque é minha. Aí Jesus vai contar a terceira parábola, que geralmente a gente fala do filho pródigo, o título filho pródigo, mas eu prefiro o filho perdido, porque entra em harmonia com todo um contexto. Então ele diz, a ovelha perdida, a dracma ou moeda perdida, e o filho perdido. Esse filho tinha tudo, estava na casa do pai, tendo aí à disposição todos os recursos que o pai possuía. Mas um dia, e aí eu quero te chamar a atenção para o verso 12, um dia, o filho mais novo, isso aí, às vezes filho caçula dá problema, né? O filho mais novo, disse para o pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. Quando o filho pede a herança dele, os bens que me cabem, ele está pedindo a herança dele. Mas a herança só recebe depois que o pai morre. Não recebe a herança enquanto está em vida. Mas ele queria. Você imaginou? O filho seu chegasse e falasse assim, eu quero ir embora de casa. Isso parte do coração da gente. Só de eu pensar, quem é pai e mãe sabe, né? Só de a gente pensar parte, não sei se você já viveu uma situação dessa. Se você já viveu, você sabe que parte do coração. Imagina o coração daquele pai. Aí o filho falou assim, eu quero ir embora. Me dá a parte da minha herança. Ele foi. E aí passou muitos dias, ele gastou o que ele possuía, ele foi se distanciando da casa do pai, foi para outro país, perdeu tudo, desejou comer comida de porco, nem comida de porco davam para ele. Aí um dia ele cai em si, resolve voltar para casa e dizer para o pai, olha, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele volta, o pai cuida dele, abraça ele, beija ele. Isso é bom demais, abraçar e beijar. E o pai fez isso com ele. Quanto tempo eu fico imaginando que ele não tinha um abraço, quanto tempo ele não tinha um beijo de amor de verdade.
E aí o filho mais velho fica entristecido, porque o pai nunca deu nem um cabritinho para ele matar, para fazer um churrasquinho com os amigos dele. Mas foi lá e matou um novilho cevado para fazer para o outro filho. O outro não merecia. Mas perceba, não é pelo merecimento, é por quanto o pai ama o filho. E aí o pai tentando conciliar o filho que estava do lado de fora, e ele diz, olha, nós devíamos nos alegrar sim, porque esse teu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Por isso eu prefiro o filho perdido, e não o filho pródigo. O filho pródigo é consequência do filho perdido. E esse filho perdido precisava ter nova vida. Quantas vezes nós nos perdemos? Quantas vezes você já se perdeu andando de um lado para o outro e achando que aquilo que você tinha era muito mais importante? Os recursos, seus sonhos, seus projetos, muito mais importante. E aí você foi caminhando, seguindo a direção daquilo que o seu desejo, o seu coração pedia, e você foi se distanciando da sua família. Aquele filho caçula estava interessado mesmo, era no dinheiro. Ele estava interessado mesmo naquilo que o pai poderia dar a ele. Ele sempre tinha o melhor, que era o amor do pai. Mas ele não queria o amor do pai. Ele queria o dinheiro do pai. E com esse erro de concepção, ele perdeu o que significava a vida. Ele perdeu a vida e ele estava morto então. E ele precisava tornar a viver. A verdadeira vida, queridos, não está naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos. A verdadeira vida não se resume a interesses materiais. Se você observar do verso 12 até o verso de número 16, você vai perceber que esse filho pensou que tudo o que ele precisava era herança. Existem pais que não têm R$1 para deixar de herança para o filho, mas deixam valores, deixam um amor, deixam um respeito. E esse legado de virtudes é muito maior do que qualquer herança. Porque a gente olha nesse texto que um dia o dinheiro acaba. Nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado em interesse, no dinheiro, nas bênçãos, naquilo que se pode comprar, naquilo que Deus pode nos dar, seja de cura física, seja de bênção material, de qualquer coisa que nós desejemos apenas para esta vida aqui. O nosso relacionamento com Deus, a verdadeira vida em Deus, não pode se resumir em coisas materiais. Infelizmente, nos nossos dias, de muitos púlpitos como esse, a propaganda é: venha para Deus e você vai ter um carro, você vai ter uma casa. Se você fizer uma campanha e trazer algum dinheiro aqui, seus problemas, todos os seus problemas vão ser solucionados. O que me chama a atenção é que vai uma multidão. E essa multidão, eu não quero destacar o erro dos pregadores, mas quero destacar a sede por bênçãos materiais da multidão. As pessoas querem somente que Deus as abençoe para esta vida aqui. E aí sabe qual é o problema quando você baseia o seu relacionamento com Deus, resume a sua vida, a sua felicidade em ter mais, em ter mais, em ter mais? É que quando Deus te dá, Deus já não serve mais. Então você joga ele de escanteio, porque se você baseia os seus relacionamentos naquilo que você pode ter, naquilo que as pessoas podem te dar, naquilo que Deus pode te dar, quando Ele te dá, Ele já cumpriu o objetivo dele, então você coloca ele para escanteio e você segue a sua vida. Deus é um objeto de uma prateleira de supermercado. E não é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Depois que você alcança o que você quer, você vai querer outra coisa. Lembra daquela insatisfação? Porque não são coisas materiais,
que satisfazem a nossa alma. E aí no verso de número 13, diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Sabe o que acontece quando nós baseamos nosso relacionamento com Deus com base naquilo que Ele nos dá? A gente se afasta de Deus. Uma hora ou outra você se afasta de Deus. É estranho pensar que algumas bênçãos de Deus, para algumas pessoas, acabam se tornando maldição. Porque algumas pessoas que são abençoadas por Deus, que recebem aquilo que pediram, com tanta perseverança, com tanta fé, com tanta fé, a bênção tira a pessoa da igreja. Queria um sítio, agora o sítio rouba todo final de semana, a pessoa não vai mais na igreja. Queria ter mais dinheiro para viajar, agora viaja todo final de semana. Talvez você não esteja viajando todo final de semana, porque para viajar todo final de semana está mais difícil, né? Mas quantas coisas que você já pediu a Deus, que Deus te deu, e que isso, ao invés de te aproximar dele, te tornou cada vez mais indiferente em relação a ele. E foi isso que aconteceu com o filho perdido. Ele foi se perdendo. Ninguém se perde da noite para o dia. Ninguém se afasta da noite para o dia. Passados poucos dias, ele queria ter a sensação de ter o bolso cheio de grana. E aquela sensação deu uma sensação de liberdade, de independência a ele. E ele foi para outro país. Foi para outro lugar, foi para longe. E lá ele gastou tudo. Existem pessoas que são governadas por aquilo que possuem, pelos bens materiais. Não são governadas pela palavra de Deus, dirigidas pela palavra de Deus, pela comunhão com o Senhor, pela vontade de Deus, mas simplesmente por aquilo que possuem. O Deus delas é o prazer. Então o verso 13 diz que ele viveu dissolutamente. E o verso de número 30 diz que ele desperdiçou os bens do pai com prostitutas. É isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. A gente acha que o dinheiro resolve o problema, que os bens materiais, as soluções materiais que o mundo traz vão solucionar os nossos problemas. A gente nos tornamos independentes de Deus. Deus fica para lá e a gente conduz a nossa própria vida e a gente vai se afastando e cada vez mais mergulhando no pecado, mergulhando numa vida longe de Deus. E aí nós precisamos lembrar, como o verso 14, na parte inicial diz: depois de ter consumido tudo. Um dia você precisa lembrar, por que então que o nosso relacionamento com Deus, que a verdadeira vida, não pode se resumir às coisas materiais, aos bens materiais, aos interesses materiais. Primeiro, porque você se afasta de Deus quando você tem o que você quer. E isso pode te levar ao pecado. Segundo, porque um dia o que você tem acaba, dinheiro acaba, bem material acaba. Até aqueles que ganham milhões na Mega Sena, você fala, se eu ganhasse na Mega Sena, crente não joga na Mega Sena, né? Mas se eu ganhasse na Mega Sena, é bom esclarecer isso, né? Crente não joga na Mega Sena, mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu nunca mais iria trabalhar. Aí você vê que tem gente que ganhou na Mega Sena milhões, 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 e hoje está na sarjeta. Porque deixou o dinheiro se tornar um Deus. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. A Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro acaba. Os bens acabam. E se a gente não entender isso, se a gente não se preparar para isso, quando as necessidades chegarem, a gente não vai saber enfrentá-las. E aí então diz o texto: sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Acabou o dinheiro, problema interno, problema dentro de casa. Agora o problema alcançou o país. Ele não tem como pedir ao vizinho, ele não tem como pedir o socorro de alguém, porque está todo mundo na miséria. Aqueles que estão melhorzinhos estão cuidando de uns porquinhos lá. E aí ele vai e consegue um trabalho lá, ele vai cuidar lá dos porcos, verso de número 15. Quando você está longe de Deus, você se junta com qualquer pessoa. Você não procura o povo de Deus, você não procura a igreja de Deus.
você satisfaz com qualquer coisa. Então ele foi juntar-se com as pessoas que estavam lá cuidando dos porcos. No contexto judaico, porco significava imundícia. Alguém que realmente estava no pecado e longe de Deus. Aí diz o verso 16 que ele desejava se alimentar da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, os porcos tinham que comer, ele não tinha o que comer. Às vezes algumas pessoas precisam ir até o fundo do poço. Uma vez eu conversei com um adolescente, e aí eu conversando com ele, eu falei, olha, eu creio que você é um filho da promessa, porque você foi criado na igreja. Você aprendeu a palavra de Deus. E ele dizia para mim, Diego, eu não acredito. Se eu não conseguir comprovar isso, se eu não tiver prova disso, eu não acredito. Não acredito mais em Deus, eu acredito na ciência. Aí eu falei com ele, rapaz, você está escolhendo o caminho mais difícil. Porque eu acredito que você é filho. E se realmente você for filho de Deus, Deus pode te levar lá, ó, no fundo do poço. Naquele lugar que não tem onde nem mais cavar para baixo. Para que de lá, você se lembre de Deus. Algumas pessoas precisam passar por isso, infelizmente. Quem dera que as pessoas não precisassem passar por isso, irem ao fundo do poço, para entender que o melhor lugar não é gastando toda a riqueza do mundo e satisfazendo os desejos do coração. O melhor lugar é na casa do Pai. O melhor lugar é na presença de Deus. Para aqueles que têm experiência, já rodaram lá fora, estiveram na igreja, já rodaram lá fora, tiveram um tempo fora e voltaram, esse sabe o que é. Esse sabe o quanto é bom estar na presença de Deus. Um dia as dificuldades vêm, um dia a gente não tem recurso, um dia falta recurso para todo mundo. E aí Jesus, Ele vem e traz a direção. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a verdadeira vida. Em Jesus nós temos vida abundante. Aquilo que o Filho não experimentou longe de Deus, Ele poderia experimentar na presença do Pai. E Ele lembra disso. Ele se lembra que na presença do Pai, na casa do Pai, Ele teria o que Ele precisava, dignidade. O ser humano longe de Deus perde a sua dignidade. E a gente precisa lembrar que só através de Jesus a gente tem essa vida abundante, essa verdadeira vida. A verdadeira vida não se resume a interesses materiais, a verdadeira vida é uma obra do próprio Deus em nós. O verso de número 17 diz, então caindo em si. Como é que uma pessoa longe de Deus, como é que uma pessoa completamente mergulhada no pecado, ela se lembra de Deus? Ela não se lembra de Deus. Parêntese, Kathleen, agora que eu te vi. Quem fez esse homem cair em si? Já parou para pensar nisso? Você já teve essa experiência? Muitas pessoas falaram de Jesus para você. De repente, alguém fala para você, sempre dizendo não. Alguém fala para você, meu Deus, como é que eu não entendi isso antes? Como é que eu não percebi isso antes? Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Como nós ouvimos hoje, na reunião do conselho, mais cedo, na escola dominical, Jesus tinha que ter feito a obra antes, quando eu era mais novo. E é assim que acontece. Alguns caminham no caminho de Deus desde a infância, outros vão na juventude, como eu, com 18, 19 anos. Outros vão lá com os 70. Outros com os 90, quando dá tempo. Eu tive a oportunidade de batizar um senhor de 91 anos. Confessou Jesus, teve a oportunidade no evangelho mais novo. Mas na hora, o Espírito Santo fez ele cair em si.
E aí esse Caim em si lembra que é o Espírito Santo quem transforma esse filho gastador em um filho arrependido. Um filho perdido em um filho que começa a ser encontrado, e é encontrado por Deus. Longe de casa, sem nenhuma esperança, ele não poderia ser impactado por qualquer coisa que estivesse à volta dele, a não ser por algo que estivesse agindo dentro dele, e quem age dentro é o Espírito Santo de Deus. Ele caiu em si, ele se arrepende, e ele diz: olha, quantos trabalhadores do meu pai tenho que comer em casa, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou levantar, vou voltar ao meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, ou seja, eu pequei contra Deus, e pequei contra o Senhor, e eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Sabe quando a verdadeira vida de Deus começa a agir em você? É quando você deixa de dizer assim para Deus: Senhor, olha o que eu estou fazendo, o Senhor não vai me abençoar não? Quando você deixa de fazer isso, e você passa a fazer assim: Senhor, eu não mereço nada do Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, quem sou eu para sequer falar contigo? Eu não mereço nada, eu não sou digno de ser salvo, eu não sou digno de ser filho do Senhor. Trata-me como o Senhor quiser, trata-me como um servo, trata-me como um escravo. O apóstolo Paulo fala isso. Fala: eu deixei de ser escravo do pecado, agora eu sou escravo de Cristo. Às vezes nós nos relacionamos com Deus e achamos que nós estamos no nosso direito, porque nós nunca matamos ninguém, nunca roubamos ninguém, nunca falamos mal de ninguém, não desejamos mal de ninguém. Não é isso que traz a verdadeira vida sobre nós. Mas é uma ação de Deus que faz com que nós olhemos para nós mesmos, digamos que não merecemos, que não somos dignos de ser chamados filhos de Deus, e que aceitamos que Deus nos trate como Ele quiser. Aí quando você entende isso, Deus começou a fazer uma obra na sua vida já. Esse foi o Caim em si do filho perdido, quando o Espírito Santo agiu na vida dele. E aí ele acreditou, ele se arrependeu e acreditou. Onde no texto está que ele acreditou que ele podia voltar para a casa do pai dele? Diz lá no verso 20, e levantando-se foi para seu pai. Sabe por que é isso? Porque ele conhecia o pai dele. Sabia quem era o pai dele. Ele sabia que o pai dele tinha todo o direito. Vai embora, não quero você nem como trabalhador. Já parou para pensar nisso? Que Deus não me quer nem para ser o servo dele. Senhor, deixa eu te servir, deixa eu pregar a tua palavra. Você não serve, não quero. Se eu estou aqui, se você está aí, se você faz o que faz para Deus, é por graça de Deus. É por misericórdia, é por esse Deus que ama. Essa é a conversão. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos dele e confiamos que podemos estar diante de Deus. Não por nós mesmos, mas por intermédio de Jesus Cristo. E aí você consegue observar no texto, e que quando ele voltou, verso 20, quando ele voltou, o pai o avistou. Por causa do verso 25, eu entendo que ele voltou para casa próximo do final da tarde. Porque o filho mais velho estava voltando para casa do campo, depois de um dia de trabalho. Volta depois do dia de trabalho, no final do dia. O filho mais novo chegou um pouco antes. Eu fico imaginando todo dia o pai olhando e esperando o filho voltar. É claro que essa aplicação não cabe para Deus. Porque Deus, quando Ele quer te trazer de volta, Ele age no seu coração e diz: agora é agora. Porque não é Ele que precisa de você, é você que precisa dEle. Mas o Pai o avistou, quer dizer que Deus vê você, onde quer que você esteja.
Você pode estar lá junto com os porcos, você pode estar lá no fundo do poço. Deus sabe onde você está. Diz o texto que o pai se compadeceu dele, o pai teve compaixão dele, o pai o amou, e diz o texto que o pai correu. Em outras palavras, Deus tem pressa, Deus não quer deixar para amanhã, o filho quer deixar. E quantas vezes esse mesmo filho perdido disse para si mesmo: eu ainda tenho R$100 no bolso, eu ainda tenho R$50 no bolso, eu ainda tenho R$10 no bolso, e acabou, eu tenho amigos para correr atrás, e os amigos acabaram, e acabou tudo, acabou a saúde, acabou tudo. Agora, eu vou para a casa do meu pai. Gente, eu fico pensando, que amor é esse? A gente fala, não vem pelo amor, vem pela dor, a gente não fala isso? Aí Deus envia o Filho dele, morre no seu lugar, ressuscita por você, por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Aí Deus está dando um tempo para você, mas você não busca Ele. Aí Deus manda uma prova para você, uma luta, uma tribulação. Quem sabe com a tribulação, você vai orar. Uma frase que eu li: se a tribulação te fez orar, ela já te abençoou. Porque a oração te aproxima de Deus. E então, você ora. Aí Deus alivia. Aí você deixa de orar e ler a Bíblia. Aí Deus aperta mais um cadinho, para te aproximar mais dele. Aí você ora, já vai à igreja, já faz uma outra coisa, já procura. Você aceitaria ter um relacionamento com alguém que só te procurasse quando precisasse? Que ruim, que estranho. A gente fica incomodado com isso. Muitas vezes nós somos assim, procuramos a Deus quando precisamos. E pior ainda, procuramos a Deus quando não temos nenhuma outra opção. O filho perdido procurou o pai quando todas as outras opções dele já haviam acabado. Que amor é esse, que até isso ele aceita? É um amor que se entrega, é um amor que dá tudo. Filho, você quer a sua herança? Toma a herança. Vamos fazer uma festa aqui, vamos gastar. Eu dou tudo para você. Porque Ele é Pai. E o Pai de verdade tem uma coisa que Ele não consegue fazer. E não consegue deixar de amar o Filho dele. Impossível. Se a gente que é ser humano, a gente tem esse sentimento. Quanto mais Deus. Então o Pai o abraça. O Pai o beija. O Filho fala, no verso 21, Pai, eu pequei. Não sou digno de ser chamado seu filho. O Pai não dá nem ouvidos. O pai restaura a dignidade dele, o pai manda uma roupa, trazer uma roupa melhor para ele, manda vestir ele, coloca um anel no dedo para dizer, olha, seu sobrenome é sua família, você me pertence. Depois coloca sandália nos pés, porque ele estava descalço, porque ele já estava vivendo como escravo, só escravo andava descalço, mas ele era filho. E quando Deus dá isso a ele, Deus restaura a dignidade. Sabe por que Deus faz isso? Porque o amor de Deus é incondicional. Não depende daquilo que você faz ou deixa de fazer. O amor de Deus é paciente. Ele dá tempo a você. Ele não te força, quer ir, vai. Eu estou aqui de braços abertos. Você vai sofrer longe de mim. Mas se você quer isso, você tem sua liberdade para fazer, vai. Mas esse amor é eterno, é imutável. Aí voltando para o contexto, Jesus estava dizendo para os religiosos que Deus amava esses pecadores. Que Deus amava e nada iria demovê-lo dessa decisão de amar essas pessoas que não mereciam. Que eram como filhos gastadores, como filhos perdidos. E Jesus assim, mostra que o amor dele é cheio de graça, bondade e misericórdia. Deus está disposto a fazer tudo o que for preciso para trazer de volta para casa os que lhe são caros. Na verdade, já fez isso enviando Jesus para morrer e ressuscitar por nós. Eu quero encerrar contando uma história. Um lenhador, ele resolveu cortar as árvores
que havia na sua propriedade. E ao resolver cortar as árvores na sua propriedade, ele percebeu que numa dessas árvores tinha uma ave grande, e essa ave tinha um ninho. E ele então ficou com pena de matar de derrubar aquela árvore, porque falou assim: se eu derrubar essa ave vai morrer, não vai ter para onde ir. Então ele pegou o cabo do machado, o lado contrário do machado, bateu na árvore, para chacoalhar a árvore chacoalhou também, ela foi e voou para uma outra árvore. Aí o lenhador pensou assim: bem, se eu cortar essa árvore, eu vou ter que cortar a outra também, ela precisa de um lugar mais seguro. Aí ele foi, fez o mesmo processo, bateu lá no tronco da árvore, a árvore chacoalhou, a ave balançou, bateu asas, foi para outra árvore. E esse processo foi se repetindo várias vezes. E se a ave pensasse, a ave ia pensar assim: esse lenhador é maluco, porque eu já saí da árvore lá, não tem nenhuma árvore que ele me deixe sossegada. Aí ele foi de novo, bateu na árvore, ela voou. Só que dessa vez, ela voou e foi para uma montanha muito alta. E lá começou a construir o ninho dela lá. Aí o lenhador ficou tranquilo e satisfeito, falou assim: lá na montanha ela vai ter segurança, ela vai ter tranquilidade. Aí o lenhador foi e começou a cortar as árvores. Eu quero dizer que a árvore desse filho pródigo era o dinheiro do pai, eram os prazeres do mundo. Às vezes a gente fica na nossa vida pulando de uma árvore para outra. A gente acha que é o trabalho que vai dar estabilidade, então a gente larga a família e coloca a cara no trabalho e esquece que o principal é a família. E a gente acha que o dinheiro, que a nossa família precisa de dinheiro. Não, nossa família não precisa de dinheiro. Aí a gente investe no trabalho. Não, agora é a faculdade, são os estudos. Aí eu invisto nisso e a gente acha que vai resolver a nossa vida com isso. E a gente vive pulando de árvore em árvore, procurando um lugar seguro. Até que um dia a gente chega à conclusão que um dia todas as árvores desse mundo vão cair. E se você não estiver na rocha que é Jesus, você não vai ter segurança. O desejo do meu coração é que você encontre essa rocha que é Jesus. O filho que gastou tudo para ir para longe do pai. Mas um pai que gastou tudo para ter o filho perto dele. Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus. Por um Deus, viveu, se humilhou. Teve que suportar 9 meses no ventre de uma mulher. Ele teve que ser criança e ser alimentado por uma mulher. Ele cresceu, ensinou, mas as pessoas não quiseram o ensino dele. Ele queria amar, mas as pessoas o odiaram. Ele veio salvar as pessoas e as pessoas quiseram matá-lo. E aí então ele deu a vida dele numa cruz. Ele morreu numa cruz. Porque ele estava disposto a ir às últimas consequências. Como o apóstolo João no capítulo 13, verso 1 diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Um Deus que deu tudo o que tinha, para que você não tivesse falta de nada, para que você tivesse a verdadeira vida, que você não encontra em qualquer outro lugar, senão na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Feche seus olhos. Eu quero te dar um tempinho para você refletir sobre isso. Um Deus que deu tudo o que tinha para que você tivesse a verdadeira vida.
aquele que faz uma obra no seu coração. Nós já tivemos um tempo aqui nessa noite de orar pela nossa família, mas eu quero te convidar a orar por você. Em que você tem colocado a sua confiança? Em que você tem resumido a sua vida? No seu trabalho, nas coisas, nos recursos, nos seus sonhos? Deus quer que você volte para Ele. Deus quer que você busque o Pai, busque Ele, porque só Ele tem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Só Ele tem verdadeira vida, só Ele tem salvação. Então quero orar por você, e você que está conosco nessa noite, que ainda não experimentou essa verdadeira vida que está em Jesus. E se você deseja conhecer mais de Jesus, se você deseja abandonar tudo para ter Jesus em primeiro lugar, se você quer crer em Jesus como seu Salvador e quer seguir com Ele, você não sabe como isso funciona, mas se você deseja fazer isso, aí onde você está, você pode fazer isso. Quero te convidar a você colocar a mão no seu coração, e aí, quietinho no seu coração, na sua mente, na sua oração, você dizer: Senhor, eu quero ser achado por Ti. Eu quero ser filho. Eu não quero viver longe. Eu quero estar perto. Eu quero estar em comunhão com o Senhor. Desfrutar do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Se você tem esse desejo no seu coração, você tem a liberdade para fazer isso nesse momento. Pai de amor e graça, nós louvamos o Teu nome. Porque enquanto muitas vezes nós gastamos tudo e gastamos todas as nossas energias para mantermos uma vida longe do Senhor, o Senhor enviou Jesus e Ele gastou tudo para que nós estivéssemos em comunhão contigo. Obrigado por esse amor maravilhoso, por essa graça maravilhosa, que nos mostra que nenhuma árvore desse mundo, que nada nesse mundo pode trazer a segurança e a paz que só a comunhão com Jesus, que só a fé em Jesus pode trazer. Por isso, Pai, nessa hora eu rogo por aqueles que querem ter esse relacionamento de verdadeira vida contigo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor confirme, que o Senhor guarde na fé e que o Senhor continue caminhando com essas vidas, porque sabemos que o Senhor é quem começa essa obra, é o Senhor quem conduz essa obra e é o Senhor quem completa essa obra nos nossos corações. Mas para aqueles que já creem em Ti e que oram por aqueles que estão longe, pelos familiares perdidos, que o poder do Teu Espírito Santo faça com que esses nossos familiares caiam em si, se arrependam dos seus pecados e creiam que Jesus Cristo pode salvá-los, dando-lhes dignidade, dando-lhes vida eterna, dando-lhes um lugar, uma morada na casa do Pai, na casa de Deus. Faz assim, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e bendito Salvador. Amém e amém.